Professor, e as paroxítonas? É a mesma coisa das oxítonas? Não. Como é que eu vou saber qual é a palavra que é paroxítona? Primeiro, as paroxítonas, ela é acentuada na penúltima sílaba. Tem a última, vamos pegar como exemplo aqui a palavra caráter. Vamos separá-las? Caráter. 3 sílabas. Caráter. Eu já sei que a palavra mais forte, a sílaba mais forte é ra, que significa que é uma sílaba tônica, certo? Então, se eu sei que a sílaba ra é mais forte, então eu sei que ela não é oxítona, ela é paroxítona, porque é na penúltima sílaba, certo? Então eu vou verificar se ela termina com as conjugações que eu posso qualificá-las para ser paroxítona, com as letras, melhor dizendo. R, termina com R. R, acentua-se quando termina com R, acentua-se. Então, eu vou acentuá-las como paroxítona, entendeu? Quais são as terminações que eu acentuo quando a palavra tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, quando ela é paroxítona? Quando terminado em I, R, X, N, L, PS, tá certo? Professor, é muita coisa. É só você entender o seguinte, que se ela não é oxítona, ela é paroxítona, né? Se ela não está na oxítona, ela é paroxítona. E você pode fazer a regrinha do rouxinol, aquele passarinho, não tem? R, X, I, N, L. Beleza? E acrescenta PS, e ão. Certo? Vamos agora para as regras aqui, ó. Alguns exemplos das palavras que são acentuadas como paroxítonas. Vamos aqui. Repórter, repórter, repórter. Percebeu que o por é mais forte? Termina com R. É acentuada porque é paroxítonas. Outra aqui. Látex, látex. Percebeu que a sílaba tônica é no lá. É paroxítona. Então acentua-se porque é terminado com X. Ó. Outra palavrinha. Pólen. Pólen. Percebeu que o pó, a sílaba pó, ela é mais forte. Então acentua-se. Por quê? Porque ela é paroxítona terminada em N. Tá aqui. N. Possível. Possível. Veja os exemplos passando aqui. Possível. Possível acentua-se porque a sílaba tônica é o sível. Percebeu? Sível. Possível. Acentua-se porque na penúltima sílaba ela é paroxítona e ela é terminada em L. Está aqui. Vamos para outro. Júri. 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 Percebeu que a sílaba tônica é no JU. Acentua-se. Essa sílaba aí do Ju, ela é uma sílaba tônica. É a penúltima sílaba. Ela é paroxítona terminada em I. Acentua-se. Meus queridos, eu espero que vocês estejam entendendo, porque é muito difícil esse assunto, muito complicado, mas é um assunto gostoso de se estudar e de se aprender. Então, quais são as palavras paroxítonas? Aliás, quais são as terminações, as letras que terminam as palavras que eu posso acentuá-las quando a sílaba tônica vier na penúltima sílaba? As palavras paroxítonas, as letras que terminam nas palavras paroxítonas são I, R, X, N, L, PS, ão. Certo? Alguns exemplos para que você possa fazer uma mentalização do assunto são esses. Caráter, revólver, repórter, com a letra R. Látex, xerox, tórax, ônix, com a letra X. Com a letra N, hífen, pólen, prótons. Com a letra L, nível, incrível, possível. Com a letra PS, fósseps, bíceps. Com a letra I, seguida de S ou não. Júri, beriberi, beriberi. Táxi. Com a letra U, eu esqueci de colocar a letra U aqui. Seguida não de S. Bônus, ônus, ânus. Certo?
e assim sucessivamente. Meus queridos, só para fixar, acentua-se todas as paroxítonas que têm a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na penúltima sílaba, quando esta for terminada com a letra I, ou R, ou X, ou N, ou L, ou PS, ou AN, ou AN, ou U, certo? Não se esqueça, tá ok? Não se esqueça desse exemplo, não esqueça-se desse exemplo, ok? Vamos para as palavras proparoxítonas. Agora, meus queridos, são as palavras proparoxítonas. Professor, é muita coisa, professor. Não estou conseguindo captar tudo. Calma, meus queridos, vocês vão conseguir, certo? Qualquer coisa, dê uma paradinha no vídeo, volta o vídeo, assista o vídeo novamente, faça os exemplos, veja, analise os exemplos e veja por que essa palavra está sendo acentuada, certo? Ok? Entenderam? Vamos para as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na antepenúltima. Por exemplo, só pegando o exemplo, a palavra lâmpada. Qual é a última sílaba dessa palavra lâmpada? Exatamente. Ali em vermelho, da. Essa é a última sílaba. Não é forte, portanto não é tônica, não é uma sílaba tônica. E, portanto, ela não é acentuada, certo? Porque se fosse, seria oxítona. Não é. Então, vamos ver a penúltima sílaba. Pá. Lâmpada. Não é forte, não é uma sílaba tônica e não é acentuada, certo? E se fosse acentuada, na verdade não seria acentuada porque é finalizada com A, mas se fosse acentuada seria paroxítona. Agora vamos para a antepenúltima sílaba. Lâmpada. Percebeu que essa sílaba é forte, professor? Essa sílaba tem potência, essa sílaba é uma sílaba tônica, é uma sílaba forte, é uma sílaba que eu acredito que é para ser acentuada. É mesmo, professor? Isso mesmo. Lâmpada é uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Voltando aqui, todas as palavras que são proparoxítonas, quais são elas? Aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então você tem que acentuar, porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Todas, professor? Todas, sem exceção. Ok? Vamos a alguns exemplos. Lâmpada. Lâmpada, olha aí. Pêssego. Sábado. Empréstimo. Estômago. Álibi. Percebeu aí duas palavrinhas interessantes. Empréstimo. Vamos fazer a separação? Empréstimo. Tem quantas sílabas? 4, professor. Beleza, tem 4 sílabas. Ok? Quem é a última sílaba? O mó. Isso. Quem é a penúltima sílaba? Ti. Quem é a antepenúltima sílaba? Pres. E quando vem antes da antepenúltima sílaba, para acentuação, ela não tem importância. Porque só se acentua a última, a penúltima e a antepenúltima. Ok? Então pode vir quantas palavras tiverem, quantas sílabas tiverem, depois, ou melhor dizendo, antes da antepenúltima, que não vai fazer diferença. Você só precisa saber qual é a última, qual é a penúltima e a antepenúltima. Ok? Na mesma situação tem aí a palavra estômago. Ó, estômago. Percebeu que existe uma palavra forte aí? Uma sílaba forte? Qual é essa sílaba? Exatamente. É o tor, do estômago. E essa é uma sílaba tônica e ela precisa ser acentuada. Por quê? Porque ela é uma palavra proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas precisam ser acentuadas. Eu espero, meu querido aluno, minha querida aluna, que você esteja entendendo.
Mas para você tirar suas dúvidas, está aí, ó, algumas palavras proparoxítonas, aquelas que são acentuadas na antepenúltima sílaba, ok? E todas recebem acento. Exemplo: lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago, álibi. É isso aí, gente. Bom, eu espero que você tenha entendido, querido aluno, querida aluna, que você tenha compreendido acerca da acentuação gráfica, que ela deve ser acentuada na sílaba tônica, aquela sílaba que é mais forte, que quando é pronunciada, ela tem uma intensidade de vocálica maior, certo? Ok? Então, quando você percebe que uma palavra que você falou, que você mencionou, ela tem uma intensidade maior em determinada sílaba, você precisa analisar se essa sílaba é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Porque se essa sílaba for última, ela precisa ser uma oxítona. E se ela é oxítona, ela tem que ser acentuada caso ela seja terminada em A, E, O, seguidas ou não de S, em ENS. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Mas se você percebeu que essa palavra que você mencionou, ela é na penúltima sílaba, você já está ligado que ela é uma paroxítona. Mas para ela ser acentuada, ela precisa terminar em I, U, R, X, N, L, P, S, AN ou AN, certo? Ela precisa ser terminada com essas letras, com uma dessas letras. E se ela for terminada com essas letras, ela necessariamente precisa ter um acento. Esse acento pode ser agudo, esse acento aqui agudo, ou circunflexo, esse tipo de acento aqui. Entenderam? Beleza. Mas de repente você percebeu que essa palavra que você mencionou em determinado momento, ela tem uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. E essa sílaba mais forte, ela é a antepenúltima. Portanto, você estudou aqui que ela é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas precisam ser acentuadas. Então você vai lá e coloca a sílaba tônica. Pode ser circunflexo ou pode ser agudo. Acento circunflexo ou acento agudo. Para frisar o seu conhecimento, você vai resolver a questão que está presente na página 191 e 192. Eu espero mais uma vez que você tenha compreendido. Caso não tenha compreendido, manda uma mensagem aí para mim no privado, diga: professor, preciso de mais explicação, preciso que você me oriente acerca dessa determinada questão. Um forte abraço, fica com Deus e estou com muito desejo de estudar um pouco mais com vocês. Espero que Deus nos proporcione esse motivo, essa oportunidade, melhor dizendo, logo ao final desta pandemia. Um forte abraço!